aí, beleza? Vamos para mais uma Leituras da Semana. E já é o último Leituras da Semana do mês de janeiro de 2025. Porque o último meio que compilou as 3 primeiras semanas, né? Esse aqui encerra e teve 3 quadrinhos lidos essa semana. O La Dançarina, do Lilo Parra com Jefferson Costa. Foi lançado originalmente ali por 2017. Essa republicação aqui é de 2022 e que ganhou todo um outro significado, porque trata sobre o período da gripe espanhola no Brasil, ali por 1920, entre 1918 e 1922. E aqui traz elementos da vida real do Lilo Parra, né, da família do Lilo Parra, junto com aspectos culturais desse Brasil miscigenado e multiétnico. É meio que uma história de luto, né? De um garoto, um jovem garoto, carregando o corpo da sua mãe para ser enterrado em local sagrado, na capela onde ela queria ser enterrada, né? É um menino em uma missão, ele muito resignado em fazer isso, e acaba conhecendo mais sobre si mesmo, sobre sua mãe, sobre a morte durante esse trajeto. É um quadro muito bonito e, como eu falei, ganhou um novo significado aí também a partir da pandemia do Covid, né? Ele conversa muito. Se você lê sem saber esse contexto, você pode muito bem pensar que ele foi escrito durante a pandemia do Covid. Quando há esse tipo de sincronicidade entre quadrinho, fatos passados e fatos atuais, é sempre curioso, sempre desperta a nossa atenção. E com La Dançarina aconteceu dessa forma. Fawcett, do André Diniz e do Flávio Colim. Esse volume aqui publicado pela Comic Zone já tinha sido publicado, se não me engano, independente, e depois a Nemo ou a Devi, não lembro quem publicou, mas já saiu em mais de uma versão. Essa é a primeira capa dura, com papel de qualidade, com prefácio do André Diniz, com um texto do Érico Assis, também dando uma introdução sobre o mote da história e sobre esse encontro André Diniz e Flávio Colim. E aqui temos, primeiro, uma história inédita do André Diniz, que se passa nesse universo dessa história do Fawcett, que é uma lenda sobre um aventureiro inglês que vem para cá, para o Brasil, mais especificamente no Mato Grosso, em busca de Eldorado, ou Muribeca, que seria uma cidade toda feita de ouro, com estradas de ouro, enfim, tipo Indiana Jones da vida, né? Um aventureiro maluco, um Martin Mystery, sei lá. Tem vários exemplos desses aventureiros na cultura pop. E aí tem essa história só do André Diniz, né? E tem a história que o André Diniz roteirizou pro Colim desenhar, que é aqui que eu fico abismado, como tipo, o Colim é muito hábil. É uma história curta, são poucas páginas, mas se passa tanta coisa nessas poucas páginas e com esse traço bem característico do Colim. E se você pega as páginas do André Diniz, daquela história do começo, porra, não tem como não perceber a influência do Colim no traço do Diniz, ou na influência do Colim para o quadrinho brasileiro como um todo, né? Isso também é ressaltado lá no texto do Érico Assis. Enfim, é uma história de aventura que se passa no Brasil, trata do e se, porque o Fawcett ele desaparece na selva, né, na floresta aqui no Brasil, lá no Mato Grosso, e nunca mais é visto junto com seu filho e seu sobrinho que também estavam nessa expedição. Então, se o corpo não foi encontrado, dá margem para essas histórias de que talvez ele tenha encontrado essa cidade, viveu por lá, e esse quadrinho trata sobre esse e se aí. É bom, é legal, é Colim. Eu gosto de ler Flávio Colim, mesmo as histórias que eu acabo não curtindo tanto, é como se eu estivesse conhecendo um pouco mais de uma outra era do quadrinho nacional. E essa semana teve 3 quadrinhos nacionais, né? Eu tô lendo Blueberry Volume 2 a conta-gotas. Ele deve aparecer talvez no próximo vídeo, quem sabe. Mas enquanto isso eu venho pegando alguns quadrinhos nacionais que estavam aí na pilha já há algum tempo para ler. E esse é do Felipe Paruti, talvez um dos autores de quadrinhos nacionais aí que eu mais curto. Ele fez aquele Já Era. Os quadrinhos dele normalmente saem pela Lote 42, mas ele lança independente, como é o caso dessa aqui. Rapaz, isso aqui é ele escrevendo um roteiro de propaganda para um Dorflex ou um Doril, especializado para enxaqueca. Só que com Power Rangers, luta de robô gigante,
monstros assassinos, alienígenas de outra dimensão. E no meio o Felipe Paruti quase como ele mesmo aqui, né? Troca o nome, mas pô, não tem como, é ele. No meio dessa situação, né? As situações são muito engraçadas, o nome dos golpes, o onomatopeias. Enfim, o Felipe Paruti parece que sabe se divertir fazendo quadrinhos e ele transparece isso nas páginas. Talvez o quadrinho mais nonsense, olha só, mais aleatório do Felipe Paruti dos que eu já li. Só que é a cara dele isso aqui, pelo que eu li, né? O Já Era também é despirocado, tem muita viagem com alienígena, enfim, leiam Felipe Paruti. Essas foram as leituras da minha última semana. Diga aí nos comentários se você já leu algum deles, se ficou interessado. Também curte e compartilha. Vamos ajudar a dar atração desse canal, porque até agora eu estou sendo pontual, hein? Não sei até quando vai rolar isso, mas por enquanto está saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta, milagrosamente. Mas por hoje é isso. Quarta-feira tem mais vídeo e na sexta-feira sai a última parte dos melhores de 2024. Valeu? Tchau, tchau.